Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos o direito de salvação. Nós não tínhamos a oferta. Nós não tínhamos até a capacidade de entendermos tudo isso. Mas o Senhor Jesus veio para nos buscar, para nos salvar, para trazer mudança de vida. Ele quer que você comece a investir no reino dele, porque você vai poder orar a oração do Pai Nosso e falar assim: venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, é isso? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como já está feito no céu. Efésios diz que nas regiões celestiais já está tudo pronto. Seja feita a sua vontade, Deus, na minha vida. Assim como já foi determinado pelo Senhor. No mundo espiritual já está acontecendo do seu jeito. E muitas vezes eu não consigo obedecer. Por isso as coisas na minha vida não saem do lugar. Às vezes não dá certo. Às vezes nós temos vários propósitos e a vida fica ali emperrada. Nós muitas vezes temos algumas investidas, mas a gente vai confiante que aquilo vai mudar, vai sair do lugar, mas de repente deu ruim. Muitas vezes quando fazemos a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é a tal da vontade boa. Se ela é boa, ela é perfeita e é agradável, mesmo que esteja tudo ruim, mesmo que as coisas estejam caminhando da forma que você não queira, mas você está obedecendo, vai dar tudo certo. Então Deus tem um propósito. Ele nos chamou para dar certo. E muitas vezes nós estamos quebrando a cara. As coisas parecidas que assim não saem do lugar, mas já saíram do lugar. Porque Ele é o Senhor. Ele fala que nos conhecia antes de estarmos em forma no ventre da nossa mãe. Salmo 139. Eu já te conhecia antes de você ter sido tecido no ventre da tua mãe. Então Ele já tinha um propósito. E Ele chamou você para esse mundo. E nesse mundo, muitas vezes, a nossa capacidade é tão pouca que nós achamos que... Para que Deus me chamou? Para ficar nessa condição? Não aguento mais. E a gente vê que a vida está paralisada e a gente começa a pedir o quê? Ai, quero morrer. Tem gente que pede a morte. É ou não é? Tem gente que pede a morte. Ah, mas se eu morrer, eu vou para o Senhor. Não, se você tirar a sua vida, você não vai para o Senhor. A sua morte tem que ser natural. É o Senhor quem vai tirar. E eu quero que você leia agora comigo. Eu vou falar aqui, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós estávamos perdidos. Desde o começo, quando lá o casal, Adão e a Eva, fizeram o quê? Desobedeceram. Por isso, a musiquinha calhou. Obedecer é unção sobre a tua vida. Poder de filho na tua vida é sujeitar-se a Deus, resistir ao inimigo e ele foge de você. Ele sai do teu caminho. Então, desde o princípio, quando o Adão e a Eva pecaram, nós fomos tirados da graça de Deus. Nós fomos lançados fora do jardim para vivermos segundo o quê? Nós vamos ter que plantar, nós vamos ter que trabalhar, a mulher vai ter dor de parto. Então o Senhor ali lançou um monte de sentenças que talvez não existisse antes. Mas o Senhor tirou do jardim e falou o quê em Gênesis? Fechou o jardim, para que eles não pudessem voltar lá e estragar tudo. Então o homem foi destituído da glória de Deus, o homem caiu da graça, o homem saiu daquilo que era a soberania do Senhor. O homem foi tirado? Não, o homem saiu porque ele desobedeceu. E muitas vezes nós estamos nessa desobediência. Então aqui diz assim, Lucas 19, 11, eu quero ler para você uma parábola, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhe parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhe, negociais até que eu volte. Então Jesus está dando ali uma parábola, que ele deu uma ordem, ali representa uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com autoridade, com domínio, com poder. Então Jesus está dando o quê? O parecer de quem é o Senhor na nossa vida. Ele nos deu uma ordem. Eu estou pregando para crente.
Quando você aceitou Jesus, quando você começou a caminhar na presença desse Jesus, foi Ele que te marcou, foi Ele que te chamou. Ele trouxe na presença dEle e Ele delegou ordens para que você continue a caminhar e tudo te vá bem. Só que muitas vezes nós não conseguimos entendermos qual é a vontade do Senhor. O que eu tenho que caminhar? O que eu tenho que fazer para tudo ir bem? Eu tenho que sujeitar-me a Deus. E eu vou começar a resistir ao diabo. Porque a minha carne, ela vai cessar. Ela não terá mais domínio, ela não terá mais poder. Mas quem vai agir em mim vai ser o Espírito Santo de Deus, que vai me ensinar todas as coisas. Então aqui esse homem disse assim... Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele a embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aquele homem tinha tanta confiança que era uma pessoa de poder, de posse, e ele delegou ali algumas obrigações para algumas pessoas, alguns servos dele, só que quando ele estava ausente, algumas daquelas pessoas disseram o quê? Nós não queremos obedecer essa pessoa. Nós não queremos essa pessoa que ela reine sobre nós. E muitas vezes nós estamos na mesma condição. Porque esse homem aqui é Jesus. Ele confiou às tuas mãos alguns ministérios, ele delegou algumas maneiras de viver, ele te formou, e ele falou assim, olha, busca a minha presença, ser perfeito, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Não é isso que ele tem falado? Você não tem ouvido a palavra dele todos os dias? Todos os cultos você ouve o desenrolar da palavra? Então aqui disse assim, mas aquelas pessoas, os concidadãos, o odiavam e enviaram após ele a embaixada dizendo, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. O primeiro trouxe um ótimo resultado. Será que você é um desses? Quando o Senhor delegou, quando o Senhor deu algumas ordens para serem cumpridas, alguns afazeres na tua vida, você obedeceu? Eu acho que eu obedeci. Mas eu nem sei se era Deus falando comigo. Eu achei que eu tinha que fazer, eu fiz. Mas aqui está falando assim, ó. Compareceu esse primeiro e disse, rendeu 10. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Sabe qual é essa lei? Multiplicação. Não estou pregando prosperidade. Estou pregando autoridade. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao inimigo e ele foge de você. Aqui está falando que aquele primeiro homem, ele obedeceu o seu senhor. E ele fez ali o quê? Dar lucro. Aquela mina produziu. Aquela condição de ter pouco, ela multiplicou e tornou-se um muito. E aí veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E aí este diz, terás autoridade sobre 5 cidades. Você está entendendo? Um teve 10 e ele recebeu autoridade sobre 10 cidades. Um teve 5 e recebeu autoridade sobre 5 cidades. Na verdade, esse senhor, ele tinha muito domínio e muito poder. E ele delegou ali algumas coisas e eles cumpriram. Mas, vamos lá. Veio então outro dizendo, Senhor, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhadinha num lençol, num paninho, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Qual foi a condição dessa pessoa? Ela obedeceu? Ele falou, não, eu quero que vocês trabalhem com aquilo que eu coloco na mão de vocês. Vocês vão multiplicar. Vocês vão ter autoridade sobre tudo aquilo que eu estou delegando. Por quê? Porque quando eu voltar, eu vou pedir conta. E muitas vezes é assim, é dessa forma. Você tem uma família nas tuas mãos. Você tem lá no teu trabalho pessoas que estão ao seu redor. Você caminha por aí, sei lá, os lugares que você frequenta.
Então tem muita coisa que estão nas tuas mãos e que chegará um dia que o Senhor vai voltar e vai falar: o quanto você falou de mim, o quanto você representou o meu reino nessa terra e o quanto você trouxe vidas para a minha presença. Está entendendo isso? Dá para entender? Está fácil? Então aqui diz ainda: eu sei que o Senhor é rigoroso. Olha a desculpa do fanfarrão. Olha a desculpa daquele que não fez nada com o que recebeu. E muitas vezes nós caímos na mesma condição. Ah, mas não é tempo de Deus. Ah, Deus não falou comigo. Ah, eu acho que não era para eu fazer. Ah, eu acho que eu ficando dessa forma, só aceitando Jesus, está muito bom. Às vezes está acontecendo assim, porque os filhos das trevas são mais astutos do que o da luz. Às vezes nós temos preguiça, nós temos desânimo, nós não acreditamos. Nós desconfiamos que Deus possa estar nos ajudando. Nós paralisamos o nosso id. Nós não conseguimos sair do lugar. Mas o Senhor está falando aqui, é um homem cheio de autoridade. Por acaso Jesus era autoridade nessa terra? Sim ou não? Era autoridade. Mas ele deixou de ser? Não, ele continua sendo autoridade na tua e na minha vida. E essa autoridade, ele fala para você: obedeça. Faça segundo o que eu estou dizendo, porque eu faço segundo aquilo que o meu Pai está falando comigo. Então Jesus, ele estava ciente que Deus estava ordenando algumas direções e que todo aquele que estivesse buscando a Ele e obedecendo, também receberiam da mesma forma que ele estava recebendo. Não a crucificação, não o mal, mas receberiam o poder. Porque Jesus teve poder ou não teve? Ressuscitou a filha de quem? De Jairo. Oba! Não é? Curou a mulher do quê? Do fluxo de sangue. Multiplicou os pães, os peixes e o que mais? Jesus libertou o endemoniado? É ou não é? Curou o paralítico, curou o cego, curou o surdo, curou o mudo. Peraí, Jesus é bom pra caramba, não é? Então ele fala que nós faríamos as mesmas coisas que ele. Será que a gente está fazendo? Malemar, a gente nem acredita. A gente acha que uma outra pessoa que tem esses dons e esse poder, ela faz. Mas a gente não. Só que esse dom é de Deus. Ele dá àquele que busca. Ele espalhou no nosso meio os dons para que nós pudéssemos abraçar esse dom e fizéssemos aquilo que Ele manda. E aqui, esse homem falou assim: Senhor, respondeu o Senhor para ele: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? E por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha volta, na minha vinda, receberia com juros. E disse os que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. O que aconteceu? Aquilo que ele recebeu foi dado para outra pessoa, que soube fazer o quê? Da produtividade, que soube fazer, que soube trazer ali um acréscimo. E muitas vezes o dom e o talento está sobre a tua vida e você não consegue sair do lugar, você não consegue multiplicar. Não porque você tem poder, não porque você é dinâmico, mas se você buscar o Senhor, esse dinamismo, esse poder, ele vai aparecer do alto, porque o dom não é teu, é de Deus, mas vai manifestar na tua vida onde quer que você vá. E essa manifestação cabe a cada um de nós buscarmos. Não é o que ele fala? Busca a minha presença, ser perfeito. Porque aquele que não ajunta, espalha, não é? Então ele quer juntar o povo, ele quer que o povo congregue, ele quer que o povo acredite que ele tem poder de filho sobre a vida de cada um. E nós vamos orar e repreender a enfermidade, ela vai sair. Tem enfermidade que é o médico que cura, tem enfermidade que é espiritual. Então Deus aqui estava dando uma grande oportunidade para aquelas pessoas através dessa parábola. Pronto. Uma grande oportunidade através das parábolas. Então ainda disse assim: por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha volta, eu receberia com juros. Então ele disse: tira dele e dá o que tem mais. E aí falou, e responderam: Senhor, ele já tem 10. Aí o Senhor fala: pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você caminha pela fé. Quantas vezes você ficou prostrado, péssimo, cabisbaixo, cansado?
Quantas e quantas vezes você tentou buscar a palavra e não conseguiu nem assimilar o que ela fala? Não conseguiu nenhuma revelação de nada, porque isso aqui é a palavra revelada. Por que será? Porque muitas vezes nós estamos nessa condição aqui, ó. A quem ele dá, e ele dá mais, mas quem ele tira muito mais. Então o dom que está em ti, cabe a você desenvolver. Lá fora, existem algumas religiões que a pessoa desenvolve, não é? É ou não é? Ela desenvolve. Olha, eu tenho que fazer um negócio assim, eu nem vou ficar falando muito, né? Porque tem live, e aí eu posso ser cortada. Mas existem religiões que as pessoas são fiéis. Elas doam a sua vida. Elas trabalham, elas buscam, elas fazem sacrifício, elas fazem entrega, elas abrem mão de si mesmo. Não tem canseira, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. A pessoa se doa. Por isso que a palavra de Deus diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais espertos do que nós que somos da luz. Então aqui ele está falando, dá a mina para aquele que tinha 10, porque ele vai ficar com 20. Porque quem tem e busca o Senhor vai ter muito mais. E às vezes, como eu falo, não é dinheiro. Você vai ter uma unção. A unção que muda a história. A sua primeiro, depois a dos outros. Ela vai mudando o teu caminhar, depois a dos outros. É palavra de Deus. E aqui diz assim: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não me quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai na minha presença. Para quem como que é? Quem é um bom entendedor, um pingo é letra, não é assim? Regina? O pastor não sabe muito disso, né? Mas aqui ele está falando assim, olha, aqueles que não queriam que eu reinasse sobre eles, aqueles que levantaram ali os concidadãos lá, que levantaram ali um decreto, um abaixo-assinado, para que eu não ficasse sobre eles, traz todo mundo aqui, porque todos vão morrer. É mais ou menos assim, é o evangelho vivo. Nós estamos aqui recebendo a oportunidade dia a dia para entrarmos na presença do Senhor e buscarmos a vontade dEle, a mudança, a restauração, o avivamento. E muitas vezes nós não acreditamos. Então ele fala que, olha, aqueles que não queriam que eu reinasse sobre eles, pode trazer porque vai morrer tudo. É mais ou menos assim, o final de tudo. Para onde iremos nós? Lembra do louvor? Para onde? E aí vem lá, eu estava lendo e vendo Jesus ministrar, e ali tinham os discípulos, e ele tinha feito muito milagre, e de repente ele ministrou, e chamou os discípulos e falou assim, dura essa palavra, né? Aí o Pedro fez o quê? Senhor, é dura, mas... Aí o Senhor falou, se vocês quiserem, podem ir. Ele falou assim, Senhor, para onde nós iremos? Como é o do versículo? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque duro estava sendo o discurso da salvação, do posicionamento, da restauração. Uma condição que o Senhor coloca para a tua e para a minha vida. Eu quero achar o que eu ministrei ontem na intercessão. É Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Quem estava aqui lembra, né? Olha aí. Acharam aí Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, eu estou pedindo para vocês, entrem na minha presença, entrem na presença do Senhor. Busque uma mente limpa, uma mente controlada dentro daquilo que é a minha promessa. Não se conforme com as coisas que estão aí aos teus olhos, que estão distorcendo a minha palavra. Não vos conformei com esse século, mas buscai na renovação. O que é? Sabe o que é não conformar? É saber que essa palavra se renova todos os dias. Cada vez que ela é ministrada na minha boca, na boca de outro pregador, ela vem com novidade de vida. E às vezes nós estamos tão entrevados e nós não conseguimos enxergar no nosso intelecto que é mudança para aqueles que creem. É transformação para aqueles que buscam. Nós não conseguimos entendermos. E nós enxergamos muitas pessoas paralisadas. E estamos paralisados também. Por quê? Porque o Senhor quer transformar-nos. Ele fala
Eu quero que vocês experimentar o meu poder, experimentar eu falar com vocês, ter comunhão com vocês. Experimentar o meu espírito trabalhar a favor daqueles que em mim esperam. Porque é isso que diz a palavra. Que o Espírito Santo trabalha a favor daqueles que esperam no Senhor. Ele sempre está trabalhando. E para você ter certeza disso, você tem que começar a buscar o quê? Comunhão. Muitas vezes a gente espera no irmão, que o irmão ore, que o irmão faça, que o irmão determine, que o irmão é santo. O irmão pisou na bola, acabou a santidade. Né? Começou a você perceber um errinho, uma coisa que não foi de acordo na vida do irmão. Você falou, isso aí já era. Porque não está de acordo com a tua visão. Mas não é o homem que vai transformar a tua vida. Mas é o Espírito Santo que muda e transforma todas as coisas. E ele fala que você vai ter o dom de discernir. Mas ninguém vai discernir você. Porque essa é a palavra que está escrita. E aqui diz assim. Renovar a tua mente. Aí a gente conversou a renovar, porque agora é tudo a internet, não é? Está evoluindo. Não é isso. Mas, pastora, não é? A ciência não ia evoluir? As coisas não estão melhores? Sim, mas não está mais fácil? Não é isso. Renovar a tua mente é dentro de uma palavra que já foi lançada na vida de muitos e tiveram ali transformações, vai ter na tua também. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, você muda. Deus não muda. Ele continua trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Você tem esperado em quem? A minha esperança é no Senhor. Porque daí você não vai ser visionário. Esse homem, eu posso crer nesse pastor, eu posso crer nesse... Não, Senhor, eu creio no Senhor, usa o teu servo. Usa a minha vida. Senhor, faz de mim instrumento nas tuas mãos. Senhor, não deixa eu pecar contra ti. Não deixa nada que não for puro, que não for honesto, que não for digno entrar no meu coração. Limpa, Senhor, o meu ser. Transforma o meu viver. Eu quero continuar caminhando com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente não vê nada, as coisas não saem, não mudam, a gente fala, poxa, não aconteceu nada na minha vida. Nossa, não aconteceu. Só de você estar vivo e ter tido vários livramentos, várias situações que Deus tem livrado você, você já está vivendo o poder de Deus. Porque no mundo espiritual fala que o inimigo está como? Todo tempo querendo destruir o servo de Deus. E aí esse homem aqui muito bravo, ele falou assim, não queria que eu reinasse sobre eles? Aqueles que não querem, não queriam, vem para cá que eu vou destruir todos. Então isso é o final, é o tempo do fim. Aqueles que não querem sujeitar-se a Deus, aqueles que não querem estar na presença desse Deus e não querem acreditar nele, sinto muito, serão destruídos. Que Deus ruim, não. Deus de misericórdia, deu o seu próprio filho para morrer por nós. Mas morrer e ficar morto, não, ressuscitou. Tem uma parte aqui que fala assim, ainda bem que Deus nos deixou quem? Um sucessor. Que deixou alguém, né? Para vir, um herdeiro. Porque se não tivesse ficado Jesus, seríamos como Sodoma e Gomorra. Teríamos sido destruídos. Dá para entender? Então, todos os dias, todo momento, você tem tido livramento. A tua casa tem sido guardada. O Senhor fala que dá ordem aos anjos a favor de quem? A favor da sua vida. Você não dá ordem para ninguém, para anjo nenhum. Mas o Senhor dá. Conforme a sua conduta, a sua busca. O Senhor está te dando livramento todo o tempo. E aqui ainda diz assim. Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis o quê? Porque é fácil falar, olha... besteira. A vontade do Senhor para a tua vida é o quê? O que é, Regina? O que é a gente? O que é, Carla? O que é todo mundo? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. A vontade dele é assim. Mas você tem que buscar o quê? O que está escrito. Qual que é você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não. Quando eu vim para este mundo, é mais ou menos assim, né? É a Maria Gabriela, cravo canela. Às vezes você acha, é para ficar desse jeito. Não, é para melhorar, é para mudança. Não tome a forma da destruição. Não tome a forma da enfermidade. É muito difícil. Servo de Deus é para dar testemunho de vitória. Às vezes você encontra alguns irmãos
Oi, a paz de Deus, paz. Como está? Tá tão mal. Irmão, tá ruim. Tá tão tudo mal que você fala, Senhor, aquilo é tua imagem e semelhança? Não dá. Então é assim. Tá mal? Pois estou caminhando. Ainda não aconteceu, mas eis-me aqui. A coisa está difícil, só que eu sou vencedor. Então você vai glorificando o nome do Senhor através do quê? Daquilo que espelhar a tua alma. Você é espelho da glória de Deus. E como você tem representado essa glória? Cabisbaixo, reclamando, murmurando, sofrendo, mostrando para todo mundo. Homem desgraçado, homem que sou. Não, Senhor, está difícil, está impossível, mas o Senhor me falou que ia me dar vitória, então eu estou aqui. Eu estou segurando e eu não largo. Eu vou ficar na tua presença, porque eu quero ser transformado. E aí ele fala, então, você vai ser transformado e você vai viver a minha vontade, que é boa e ela é perfeita para a tua vida. E você vai ser agradável aos olhos de todos. Ser agradável aos olhos de todos. Ser uma pessoa com satisfação de viver. Ser uma pessoa que, às vezes, as coisas estão tão negativas diante dela, e ela está buscando com garra, está declarando, meu Redentor vive. O Senhor é na minha vida. Mas seu barco está afundando, não tem problema. Se afundar, eu vou naufragar, o Senhor vai me tirar dali, vai pegar na minha mão. Mas não tem problema, o Senhor é na minha vida. Agora vem aquele... O Gilmar encontrou alguém no mercado e ele falou, encontrei tal irmã. Eu não estou falando mal, mas ela estava reclamando tanto que a gente sente até mal. Que a gente trabalha tanto para que a palavra venha a ser o quê? Divulgada, para que a palavra venha alcançar. E você vê que Deus já fez várias obras na vida da pessoa, mas ela sabe somente murmurar. Murmurar é o quê? Insatisfação. Então não está vivendo a boa vontade de Deus. Então Deus quer quebrar hoje a insatisfação. E aqui, Lucas 14. Lucas 14. Gente, vê a hora para mim. Sou a mulher da hora, né? 14, 16. Diz assim. A gente leu a parábola das cidades, né? Da mina, que o Senhor deu para algumas pessoas cuidarem. Agora a gente vai ler só uns pedacinhos. O 16 ele respondeu, Lucas 14, 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. E disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Aí o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. E o outro disse, casei-me e não posso ir. Voltando o servo, contou tudo a seu senhor. Então, irado o dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas, becos e cidade e traga todos os aleijados, os pobres, os cegos, os coxos. Traga todo mundo para essa festa. Depois lhe disse o servo, Senhor, está como o Senhor mandou, e ainda há lugar. E respondeu o Senhor, sai pelo caminho, atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. O que você acha que Deus está falando? Aqui é uma parábola para nós o quê? Espelharmos isso e ver. Ele quer que você esteja na casa dele. Ele está falando, olha, eu preparei para um povo que me rejeitou. Mais um. Eu preparei uma grande festa, matei um novilho cevado, gordinho. Eu preparei o melhor e ninguém quis. Porque todo mundo tinha compromisso. Então, vai até onde os outros que não foram convidados e chama todo mundo para entrar na minha festa. Porque eles vão ter o melhor. Vão comer, vão beber, vão se divertir. Olha a visão do reino de Deus. É a mesma coisa daquele das minas. Confiou algo à mão de pessoas. O Senhor tem confiado coisas nas suas mãos. Deus tem chamado você para reinar. Deus tem chamado você para exaltar o nome dEle, para continuar a caminhar na presença dEle e buscar mudança. E aqui ele falou, então chama todo mundo. Vai pelos becos afora, porque a festa está pronta. E aqui ele disse assim, respondeu o Senhor, porque declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o quê?
da minha ceia. É a mesma coisa da outra parábola. Nenhum daqueles que queriam que eu reinasse sobre eles vão sobreviver, vai morrer todo mundo. Não foi isso na primeira parábola? E na segunda é a mesma coisa. É o Senhor falando do final. Ele tem chamado um povo que não era dele. Ele chamou um povo que não era escolhido. Ele chamou um povo que saiu do jardim porque errou, desobedeceu, pecou. E ele teve que tirar do jardim e eliminar. Porque senão eles estariam entrando lá e levando contaminação. Então, o povo quando saiu dali, o povo não tinha eira nem beira. O povo não tinha mais, olha, você é salvo, você não é. Então ele está falando aqui, ó, eu preparei essa grande festa. Eu escolhi pessoas e elas não quiseram obedecer. Elas não quiseram continuar. Elas tinham outros afazeres. Elas buscaram o seu próprio interesse. Elas fizeram do jeito que elas queriam. De uma forma que não foi eu quem declarei. Então, aí ele fala assim, eu declaro que nenhum daquele que foram convidados e não vieram provará da minha ceia. Então o Senhor, Ele requer de nós o quê? Fidelidade. Ele quer que você compareça. Ele quer que você seja essa glória, esse espelho. O bom perfume de Cristo. A carta aberta. Tem muitas passagens que você vai ler e o Senhor vai estar falando. Ei, eu estou chamando. Ei, fica na minha presença. Ei, não murmura. Ei, eu sou com vocês aonde quer que vocês estejam indo. Ei, o meu espírito, eu fui, mas eu deixei a favor de cada um que clamar. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Com a sua oração? Ele leva a Deus com gemidos inexprimíveis. Porque Deus sonda o coração daquele que é dele. Deus não te abandona jamais. Deus não quer que você fique prostrado, destruído. Mas Ele quer pegar pela tua mão e levantar e falar, olha, vem comigo, porque eu te darei a vitória. Deus tem vitória. Você continue buscando na presença desse Deus. E ainda, não quero que você abra, deixa eu ver aqui onde? João 6. Aqui. João 6,32. Rapidinho. Diz assim, replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro do pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque todo mundo ali, lá no Novo Testamento, eles eram um povo fiel a Deus. Então, quando Jesus estava ali realizando vários milagres, os discípulos que estavam com ele, os 12 e mais algumas pessoas, muitas vezes vinha aquela dúvida, não no coração dos discípulos, mas de pessoas que estavam ao redor. Então, ele falou assim, olha, vocês estão falando muito de Moisés, vocês estão exaltando Moisés pra caramba, mas, na verdade, ele disse o que aqui? Não foi? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ele está falando, ei, Moisés não pode fazer nada por você. Paulo, Pedro, ninguém pode fazer nada por você. Mas Jesus pode. Então eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, diz a palavra dele. Então você começa a buscar certo. Para de exaltar, para de buscar coisas que, olha, mas o irmão profetizou, o irmão pregou. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a direção que o Senhor tem no dia de hoje? Porque se você enxergar o irmão pisando na bola, você mata o irmão. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tente ainda restaurar a vida daquela pessoa. Mas o inimigo, ele vem para sondar os teus sentimentos e trazer algumas notícias onde ele abala a tua fé. E aqui diz assim, no 35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Tem fome? Tem sede? Não é de pão e não é de água, é de justiça, é do amor de Deus. Tem essa fome? Então aqui está, ó, vem a mim. Porém eu vos disse, que embora me tenhas visto, não crede. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Será que Deus deu você para Jesus? Será que Deus se apresentou a você e falou, agora você vai seguir o meu filho Jesus? Então ele diz aqui, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não foi isso no começo que a gente estava falando? A gente, eu e você.
Ele veio para fazer a vontade do Pai. Nós não estávamos combinando aqui, porque é poder de filho. Eu ainda falei de obediência, ou não é? Obediência. Não ser o robozinho, o bobãozinho, o bobão. Não, mas é ser obediente. Ele fala, a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum se perca e todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Está selado. Você está selado. Para de brincar com a tua salvação. Você tem um chamado. Para de falar não para o Espírito Santo. Para de enterrar os teus dons e talentos. Para de dar desculpa para a tua carne, porque ela não sai do lugar. Começa a buscar o que é lá do alto. O que é do alto é espiritual. Aqui da terra é carnal, mas o que é do alto é espiritual. E é isso que vai mudar a tua história. É isso que vai renovar a tua mente. É isso que vai trazer uma nova forma. Uma nova maneira de vida. Andar em novidade de vida, não é isso? Renovando aqui, ó, aqui dentro. Senhor, não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. E se não aconteceu, porque não era para ser. E aqui diz assim, no 37 já foi? 40, 38. Já foi. Agora é o 47. Diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Tem comido do pão da vida? Ah, mas não deu para ir, não. Não estou falando da ceia, não. Santa Ceia é para cumprimento. Fala, olha, mais um mês de vitória. É coisa santa, para você festejar. O pão da vida é a palavra de Deus, todo o tempo no teu caminhar. Não murmurando, não reclamando, não dando lugar àquilo que Satanás está enchendo a tua mente, porque ele mostra que você é um derrotado. Ele mostra e ele fala e ele traz pessoas para te criticar. Agora, quando você está aqui no pão da vida, comendo que é maná do céu, é maná espiritual que vem do trono de Deus, você não ficará prostrado. Essa é a palavra de Deus. E aqui ainda diz assim, puxa vida... Murmuraram, pois eles, no 41, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu? E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz que desceu do céu? Ninguém estava enxergando o poder de Deus ali através do Cristo. E se Cristo voltasse agora, acho que ia ser a mesma coisa. Ah, não ia não, pastora. Ia, porque tem tanto milagre acontecendo ao seu redor e muitas vezes você está prostrado. Deus quer tirar você dessa condição. Quer levantar, te dar um ânimo, certo? Mudar a tua condição espiritual. Quando muda aqui, ó, o resto vai ser acrescentado. Buscar em primeiro lugar, pode falar. E o quê? Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o meu reino, buscar em primeiro lugar a minha vontade, e tudo vai ser acrescentado. Mas aí, igual lá na festa, eu vou casar, olha, eu comprei uma fazenda, olha, não vai dar para comparecer, a gente tem muita desculpa para não buscar o Senhor. Agora é desigrejado, a onda agora é não ir mais para a igreja, a onda agora é ouvir pela internet, todo mundo prega, é só ler a palavra. Não! É na reunião dos irmãos que Deus ordena a bênção. Essa é a palavra, gente. Por isso, muitas vezes, a gente não está colhendo nada. Porque Deus também não vai te amaldiçoar. Vai ficar no vácuo, nada. Mas quanto mais você buscar, mais você se aprimorar. Você tem 10 minas, você vai receber mais 10. Você tem talentos, ele vai multiplicar. E agora diz assim, vamos lá. Onde eu parei? Quem sabe? Ninguém, né? Então vamos para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ressurreição. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo que ouviu de Deus, vai a Jesus. Todo que viu, ouviu e foi escolhido, vai a Cristo. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade te digo, quem crê em mim tem a vida
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto, e este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que de comer desse pão não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava ali, não implorando, mas sujeitando-se ao homem. Falando, ei, eu quero mudar a sorte de vocês. Ei, vocês estão comigo porque é o Pai que trouxe. E se o Pai trouxe vocês a mim, eu não vou perder nenhum de vocês. Vocês terão vida eterna. Mas temos que permanecer. Temos que permanecer. E agora, para acabar aqui o 58, diz assim: este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aí eu fui lá pesquisar Cafarnaum. Aí o Senhor fala, Corazim, uma coisa assim. Ai de ti, Cafarnaum, se houvesse acontecido os milagres que está acontecendo aqui, em outra cidade, todos teriam se convertido. Mas aqui em Cafarnaum tem tanto milagre, está acontecendo de tudo. Olha a multiplicação, olha isso, olha aquilo. E vocês não acreditam. E quando não tem fé, não tem milagre. Quando não tem milagre, a gente vai embora. Então, aonde não tem fé, não dá para realizar milagre. Foi o que Jesus disse. É ou não é? Quem lê a Bíblia sabe.